Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma coisa maravilhosa, que é esse fone da Cuba Disco, né? Na verdade o modelo é Cuba Disco, a marca é Cuba. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o fone, quero comentar como que foi a minha experiência nesses dias com ele. Mas antes de começar o vídeo eu peço para vocês curtirem o canal e se inscreverem para receber as novidades. Nesses dias que eu tô usando, né, eu deixei ele aqui na caixa assim, ó. Vou deitar aqui, vou tirar as pecinhas aqui. Ó, eu deixei ele assim, ó. Por quê? Para ele dar uma esticada, né? Para dar uma laceada aqui na madeirinha aqui. Porque ela é muito durinha assim, tipo, ela é nova, né? Então ela não tá laceada ainda. E pega bastante na cabeça, assim, sabe? Então você deixa alguns dias assim, e ele não vai quebrar nem nada, pode ficar tranquilo. E ele vai lacear, então não vai apertar tanto a cabeça, porque ele aperta bastante a cabeça, sabe? Aperta bastante mesmo. Essa borrachinha aqui, essa espuminha aqui, ela é dura, né? Ela é rígida, mas não chega a incomodar, sabe? Ela não incomoda, não machuca. Essa parte aqui de cima, pode ficar tranquilo. Aqui tem nós temos aqui as cubas são de plástico, né? Mas é um plástico bom, não passa uma má impressão, não dá uma impressão que seja algo ruim, sabe? Aqui a gente pode regular, né? De acordo com a cabeça. Se a sua cabeça for um pouco maior ou um pouco menor, você pode regular aqui, ó. É bem facinho de regular. Ele não tem lado, tá? Você pode usar ele assim ou assim, do jeito que você quiser. Não tem uma especificação, eu perguntei pro pessoal da Cuba lá, não tem. Aqui ele tem aqui o seletor, né? A chavinha seletora. Essa aqui tá um pouquinho mais durinha, tá mais gostosinha assim. Essa aqui tá um pouquinho mais mole, sabe? Então é mais difícil de você sentir, mas essa aqui tá bem durinha e dá pra soltar bem. Ó. Aqui dentro tem como se fosse uma concha mecânica que faz o fone ficar mais grave. Então no meio ele é sem nada, né, flat, daí você coloca pra cá, ele fica 1, depois 2 e 3. Então ele fica bem grave, mais grave no 3, né, fica mais forte o grave. Ele não é uma estrutura, digamos, digital, né, não usa circuitos, é uma estrutura física, né. Então não tem problema de dar erro, de dar problema, não tem perigo de estragar. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que se tira a concha, né? Ó, é bem facinho você tirar ela, as espuminhas, é bem prático. Então aqui dá pra você ver melhor essa estrutura aqui, ó. Do subwoofer, né, no caso. Na verdade não é um subwoofer, né, ele só vai deixar mais grave o fone. Ó. Aqui no meu, esse lado direito, digamos assim, né, mas tanto faz o lado, mas esse que eu tô mostrando pra vocês, o lado direito, aqui ele tá um pouco mais molinho, assim. Mas é dessa minha unidade, tá? A tua provavelmente não vai ser assim, né? Essa minha aqui veio com essa questão aqui de ser mais molinho. Aqui tem os parafusos, né? Ele é um fone totalmente sustentável, então se você quebrar qualquer peça aqui você pode trocar. Eles vendem no site o arco, as conchas, no caso, essas duas conchas aqui eles vendem no site também. E as espuminhas também, né? Tem um nome técnico para elas aqui, mas eu não lembro qual que é o nome técnico dessas espuminhas. É bem interessante aqui essa parte de você poder trocar, né? Porque tem vários fones que você compra, quebrou, já era. Eu já tive um fone da Beats que ele parou de funcionar do nada. Simplesmente parou de funcionar. Se eu não me engano era um Studio 2, que ele tinha até entradas para pilhas que você colocava no fone para aumentar o subwoofer dele, né? Para aumentar o grave. Mas parou de funcionar do nada. Eu tinha um da Multilaser também, bem no começo da Multilaser, que a Multilaser começou a fazer fone de ouvido, né? Bem antigo o fone. Ele quebrou o arquinho no meio. Quebrou aqui no meio aqui, daí não tinha como usar, e ficava aquela fita crepe, eu tinha que usar uma enrolada, assim, ficava horrível. Depois eu joguei fora. Fiquei com raiva do fone lá. E esse aqui não, esse aqui você tipo, quebrou alguma coisa, você vai lá e troca. Eles vendem todas as peças no site. Então é bem prático, tá? Aqui as espuminhas, ó, como que são as espuminhas aqui. Eu particularmente não gostei muito dessas espuminhas, acho que foi o único ponto que eu não gostei mesmo do fone foi essas espuminhas aqui. Mas é um gosto meu, tá? Que a minha orelha, ela não cabe 100% aqui dentro da espuminha, aqui, então ela às vezes dá umas pegadas aqui, sabe? E ela é um material um pouquinho mais duro, não é tão macio, sabe? Porque é novo, né? Então ela tá um pouco mais rígida.
Mas é por questão de ser novo. Quando tiver mais velhinho, se tiver mais usado, ele vai estar mais macio. Eles optaram por esse material aqui, também para baixar um pouco o custo do fone, né? Porque senão o fone ficaria muito caro, né? Provavelmente inviabilizaria o preço. E também para durabilidade, porque tem materiais que você compra os fones de ouvido que começam a esfarelar. Você usa ele lá alguns meses, ou um ano, sei lá, e começa a esfarelar. E é horrível isso, você perder o fone de ouvido por causa de uma espuminha, né? Porque nem sempre você consegue comprar as espuminhas no Brasil. As conchazinhas aqui, né? Tem um nome para isso que eu vou colocar na tela depois no vídeo para vocês. E nem sempre você consegue comprar elas. E essa daqui, além de você poder comprar, ela é feita de um material muito mais duradouro, né? Os cachorros aqui estão firmes na latição aqui. Como elas são novas, então eu estava falando, elas são bem durinhas. Então no começo vai machucar um pouquinho, tá? Vai doer um pouquinho. Até você acostumar com ele. Eu fico usando o fone mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, já começa a incomodar, sabe? Começa a doer um pouco. Mas é questão de costume. Um outro ponto que eu queria falar pra vocês, que na hora de usar o fone, eu demorei pra descobrir isso, né? Até mesmo o tutorial que a Cuba manda, tem no YouTube, né? O tutorial deles que tem no YouTube, eles não mandam, tem no YouTube, eles não falam sobre isso. Se você colocar a tua orelha dentro aqui, dentro da Cuba aqui, se você colocar aqui na orelha, o som é de um jeito. Se você colocar a tua orelha sobre as esponjinhas, as espuminhas, o som vai ser diferente. Então quando você coloca a tua orelha aqui dentro, assim, você encaixa a tua orelha aqui dentro, o som fica bem mais grave. Então você que gosta de ouvir um som mais grave, eu aconselho você colocar a orelha aqui dentro. Dentro dessa parte. Eu não sei se o certo é você colocar dentro ou fora, mas eu tô só dizendo a minha experiência, né? Então quando você coloca a tua orelha aqui assim, o som fica bem mais grave. E é muito bom, sabe? Dá uma diferença tremenda assim no som. Eu até tava achando muito flat o som dele, né? Mas na verdade é porque eu não tava sabendo usar. E o som do Cuba, né? Se você quer saber o som. Geralmente os reviews que eu vi foram de pessoas que ganharam o Cuba, né? Eu não sei se teve outros reviews que o pessoal que adquiriu ele, né? Mas a maioria é de quem ganhou. Então o pessoal geralmente puxa bastante a sardinha, né? Passa bastante pano, mas aqui assim, na minha experiência, que eu tive esses dias com o fone, ele não tem aquele grave que você sente, sabe, aquele grave físico. Por exemplo, assim, é um exemplo que dá pra você mentalizar. Se você estiver numa chuva, você vai ouvir a chuva e vai sentir ela. Se você estiver dentro de casa, você vai dentro de casa na janela, né, você vai ver a chuva, vai ouvir a chuva, mas não vai sentir a chuva. E é isso que o Cuba traz, né, ele todos os sons, assim, os graves, os médios, os baixos, você ouve perfeitamente. Você consegue ouvir muito eles, assim, muito bem. É muito cristalino o som, sabe? É perfeito, assim. Só que você não sente. Não tem aquele sentido, como, por exemplo, um Beats ou um JBL. Por exemplo, esse fone aqui da Sony, que é o MDR-XB550, você sente o grave. Você sente a batida. É um fone bem simples. Acho que eu paguei 150 na época quando eu comprei ele. Agora deve estar mais barato, deve estar bem mais barato ele, né? É um fone muito bom esse aqui, sabe? Você sente bastante o grave, só que ele é embolado. Então você não ouve direito o som, assim, quando você não tem aquela clareza no som. Você vai ter o grave, mas não vai entender muita coisa que está acontecendo ali. É bem embolado o som, assim, você não entende direito o que eles estão falando, sabe? É difícil explicar assim, mas ele é bem embolado mesmo, é embaçado o som, sabe? Tipo, uma coisa assim que você não entende muito bem, não compreende muito bem o que está sendo falado. Já no Cuba, ele tem um grave maravilhoso, ele vai bem alto, assim, sabe? Tipo, dependendo do volume, assim, você não consegue ficar com ele muito tempo não, porque é bem alto. Só que ele não tem aquele grave que você sente, aquele grave físico. Tem letras de música, assim, que eu gosto, né? Daí eu tô tipo, agora reouvindo, né, no caso, a minha biblioteca de músicas, para ver como que fica no Cuba. Tem sons que você só consegue ouvir nele. Em fones mais simples, você não escuta, não compreende os sons, assim. Não sabe que som é naquele. Então é uma outra musicalidade, assim, uma coisa diferente, sabe? Essa questão de ele não ter o sentimento, assim, você não ter a parte física, eu não acho que desmereça o fone, não. Não é uma coisa que vai incomodar, só é diferente. A questão de você aprender a acostumar, né? Acostumar com essa questão de uma outra musicalidade.
Mas nessa faixa de preço eu acredito que não tenha nenhum fone que bata ele. Nenhum. E principalmente porque ele é feito no Brasil também, esse fone, né? Ele é feito à mão. Leva um tempo quando você compra ele pra eles fazerem. Eles fazem especialmente pra você, no caso, né? Porque demora uns dias pra ele fazer, pra ele ser feito. E ele é enviado por correio, que demora um pouquinho mais, né? O correio judia da gente. Tudo que é enviado por correio. Seria maravilhoso se eles tivessem uma DHL, uma outra empresa de transporte. Não fosse obrigatório usar o correio, né? O correio judia. Mas assim, o fato dele ser feito à mão, você compreende que demore um pouco mais para ser entregue. E também tem esse cuidado, né? Por ser feito à mão, a qualidade do produto, sabe? Não tem rebarbas assim, não tem nada de rebarbas aqui. Dá pra ver que o fone realmente foi inspecionado depois de feito, sabe? Ele foi feito caprichado mesmo, foi muito caprichado a qualidade dele, sabe? Eles são muito caprichosos. Outra coisa é o cheirinho que tem essa esponja. Eu não sei se vocês passaram álcool em gel aqui na esponja, na espuminha, ou se é o cheirinho dela mesmo, mas é um cheirinho bom, sabe? Não é aquele cheiro ruim de plástico, que é horrível, assim, sabe? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é como colocar essa espuminha de volta aqui, ó, essa concha aqui de volta. Aqui tem um furinho, ó. Tem um furinho aqui, não sei se vocês conseguem ver. Tem um cortezinho. Você encaixa uma das pontinhas aqui, ó, essas pontinhas. Você encaixa aqui dentro desse cortezinho e vai girando. Vai girando ao contrário, ó. Girando, 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 ó. Olha só. Tá aqui. Ó. Tá aqui já a espuminha. É bem fácil. Ó, vou fazer essa outra aqui. Vou encaixar aqui, ó. Você já viu algum fone que seja assim? Eu não tinha visto ainda nenhum fone assim, sabe? A marca da Cuba, assim, eles têm um cuidado muito grande com o cliente. Eu tive um probleminha com essa questão do som, né? Que eu não estava entendendo como usar ele. E eu entrei em contato com o chat. A Carol é muito simpática, ela atende muito bem. E quando eu tive um problema lá, o Léo, que é o dono da marca, ele me ligou para conversar comigo. Você já viu alguma marca que o dono liga para você para conversar, para perguntar o que você está achando do produto? Eu nunca vi uma marca ligar para mim para perguntar o que eu achei do produto. Ah, eu estou tendo um problema, e me ligar para explicar sobre o produto. Nunca vi. É a primeira vez que eu vejo. Então, o atendimento deles assim é excepcional. Eu nunca vi uma empresa atender tão bem um cliente. Nenhuma. Aqui eu tive um probleminha com esse cabo aqui. Que aqui tem uma parte de metal e por dentro é um plástico. É uma borrachinha, né? E ela soltou isso aqui. Isso aqui é um acabamento, né? Um acabamento que dá uma estética melhor. E ela soltou. E eu conversei com eles lá. Eles falaram que iam me mandar um cabo novo. Mas eu achei que não tinha necessidade, né? Eu queria perguntar se podia colar. Daí eu passei uma super cola e ficou perfeito, ó. Mas assim, que empresa que faria isso? Esse cabo aqui é um cabo caro. Bem caro. Eles iam me mandar outro se eu quisesse. Então, quer dizer, o atendimento deles assim nossa, é fenomenal. O que eu poderia falar desse fone? Assim, é um fone que se você tiver algum problema, digamos assim, teve um ataque zumbi, é o fone que você levaria, sabe? Realmente é o fone que você poderia levar pra você fugir, assim, sabe? Porque é um fone maravilhoso, é um tanque de guerra, ele é muito resistente, não vai quebrar, não vai, as borrachinhas não vão se desgastar. Aqui, essa questão da entrada, questão do fio não passar por trás aqui, ajuda muito na durabilidade. Então se você tiver que sumir, se esconder no meio do mato, é o fone que você deveria levar, esse cubo aqui. Porque realmente é um fone muito resistente, muito. E o som dele é muito cristalino. Você consegue ouvir todas as notas, assim, sabe? Eu não vou falar que nem o Léo aqui, né, aquela questão de... O jeito que ele fala, né, que é o jeito só dele. É um fone cristalino, assim, você vai ouvir todas as notas que tem na música. É um fone com uma extrema qualidade. Então era isso, pessoal. Quero agradecer vocês por verem o vídeo até agora. Então até semana que vem.